versículo 28 por diante. A minha versão vai estar um pouco diferente, mas os irmãos vão tentando acompanhar com as suas aí, para a gente entender um pouco mais a palavra do Senhor. O versículo 28 fala assim: E havendo o anjo vindo até ela, disse: Regozija-te, tendo tu sido receptora de graça, o Senhor está contigo, tendo tu sido bendita entre as mulheres. Versículo 29. Ela, porém, havendo visto, perturbou-se diante da palavra dele e arrazoava de que qualidade seja essa saudação. E lhe disse o anjo: Não temas, Maria, porque achaste favor imerecido ao lado de Deus. Versículo 31. E eis que conceberás do teu ventre, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Versículo 32. Ele será grande, e filho do Altíssimo será chamado. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o pai dele. E ele reinará sobre a casa de Jacó para os tempos sem fim, e do reinado dele não haverá fim. E disse então Maria ao anjo: De que modo será isto, uma vez que varão nenhum tenho conhecido? Versículo 35. E havendo respondido o anjo, lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Por causa disso também a coisa é santa, esta sendo nascida proveniente de dentro de ti, também será chamado de Filho de Deus. E o versículo 26 fala: E eis que Elizabeth, a sua prima, também tendo ela concebido um filho na sua velhice, esse é o 6º mês para aquela que estava sendo chamada de estéril. E o versículo 37 para encerrar: Porque proveniente de junto da vontade de Deus, nenhuma palavra será impossível. Amém? Os irmãos podem sentar. Sou grato a Deus porque tenho chegado aqui, tudo que tem sido falado, cantado, tem alguma conexão com aquilo que a gente já vem pensando e refletindo através da palavra. E esses versículos são muito interessantes e importantes para a gente compreender o processo que se deu da promessa sobre a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, que já havia sido prometido desde a eternidade. Ali naquele período do Éden já se interpreta que em Gênesis 1:37 já fala sobre essa vinda de alguém que esmagaria a cabeça da serpente. É 3:16, né? Gênesis. E essa promessa, ela perpetuou-se pelo eco da eternidade, pelo espaço sideral, pelos ouvidos de quem ouvia essa mensagem, e provavelmente poderiam já não ter alguma expectativa, porque gerações se passavam. E eu acho interessante que sempre que surgiu um líder no meio da nação de Israel, tinha-se como o libertador. Sempre que aparecia a figura de um líder como Moisés, a gente vê que a nação já entenderia que era o libertador da nação, era uma figura de libertação para o povo. Sempre havia uma esperança de que viria alguém líder para libertar. E todas as vezes que Deus levantava alguém, ia ao encontro da nação de Israel para mostrar que Deus estava para levantar um líder, muitos daqueles líderes, e eu tenho como referência a Moisés, já se perguntava ao Senhor que sinais eu levarei para o povo entender que o Senhor está comigo, que o Senhor realmente me enviou a eles, para que eles creiam que o Senhor realmente está me enviando fazer isso. E o Senhor dava sinais ali a Moisés, para que ele levasse ao povo uma mensagem que o povo desse crédito e atenção àquela mensagem. Enquanto eu lia essa passagem, eu lembrava que era uma sede por muita revelação e pouco relacionamento com Deus. O povo estava buscando muita revelação, misticismo espiritual, mas não tinha profundidade e amizade com Deus. Deus poderia muito bem falar diretamente com o povo e dizer
que estaria através de sonhos ou através de outra revelação, por relacionamento íntimo, entendendo que Deus estaria para levantar alguém de quem seria, porque em outros momentos o Senhor fez isso. O Senhor revelou a Samuel quem seria o rei de Israel. O Senhor revelou a outros que iriam ser como Davi, qual seria o filho de Israel seria levantado. Então Deus poderia muito bem revelar aos seus que era realmente um líder levantado por Deus, mas às vezes o Senhor permite algumas coisas para que a nossa fé seja aprovada, e aí Ele vê a nossa postura diante de algumas situações. Existem muitas pessoas que se decepcionam com Deus, mas às vezes as decepções nem é tanta de Deus, é a decepção do nosso relacionamento com Deus. A gente não coloca crédito sobre a palavra de Deus e às vezes quer colocar o Senhor contra a parede, achando que Deus ele vai se submeter ao nosso desespero. Mas como eu falei no início dessa pregação, o Senhor ele continua estável, como ontem, hoje e eternamente Ele será Deus. Ele não vai deixar oscilar seu sentimento por conta do seu desespero. Deus ele não vai mudar o posicionamento dele só porque você chorou mais um pouco. Deus ele vai continuar com a sua palavra estabelecida, independente da sua condição emocional. Deus ele não vai mudar o seu perfil de trabalho. Deus ele não vai alterar o seu perfil de ação. A palavra que o Senhor ele soltou, que iria fazer, Ele faz do jeito dele, da forma dele. Ele não vai mudar o jeito de agir. Deus ele precisa moldar muitos caráteres, porque tem muita gente querendo ser amigo de Deus sem moldar o caráter. E o Senhor ele já começa a falar para mim e para você: é muito necessário eu mudar seu caráter primeiro. Para que você se achegue a mim, eu preciso te moldar. Se Jeremias estivesse pronto o suficiente, não haveria uma mensagem para ele dizendo que era muitas vezes ser levado à casa do oleiro. Às vezes o profeta é levado à casa do oleiro para entender o caminho que o Senhor tem traçado para ele, porque nem sempre o profeta está pronto. O profeta entrega a mensagem profética, mas ele não está 100% santo. Ele precisa pegar caminhos de aproximação que o faz entender quem Deus é. Às vezes a gente coloca Deus como se estivesse dentro de um aquário e ele já é previsível porque eu já me relaciono com ele. Não é bem assim. Deus não é o peixinho do seu aquário que você coloca a ração e ele se alimenta rotineiramente. Deus é Deus, Ele não é algo previsível por você. Deus é santo, Deus é poderoso, Ele é absoluto, Ele manda, Ele ordena. Se Ele quiser mandar, Ele manda. Se Ele não quiser mandar, Ele não manda. Se Ele quiser dizer que vai acontecer, Ele diz que vai acontecer. Se acontecer e Ele não falar, não é obrigação dEle explicar tudo o que Ele faz, porque quem manda é Deus, quem ordena é Deus. Quem é absoluto é Deus. Você é servo, Deus é Deus. Ele é o dono da obra, você é o servo da obra. Quem ordena como deve acontecer é Deus e não você. Ele é o dono das coisas, de tudo. Se Ele quiser fazer chover, Ele faz. Se Ele quiser fazer secar, Ele faz. Porque é Deus. Quem é Deus? E muitas vezes a gente quer definir a nossa relação espiritual com Deus baseado no tanto de sobrenatural que acontece.